Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um talk show aqui da Escola Técnica Habilitar do curso de Gastronomia. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, como prometido, nós vamos receber novamente, tá? O nosso querido, nosso chefe Marcelo. Hoje ele preparou aqui um talk show especial, onde a gente vai trabalhar, no caso ele vai trabalhar, fazer aí uma sobremesa, né? E vou chamar ele, tá? Vocês já conhecem, vocês já viram ele na live passada. Vou chamar ele para que ele se apresente e possa conversar um pouquinho aqui com a gente sobre o prato que ele irá produzir hoje. Então, professor Marcelo, olá, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui, né? Mais uma semana aqui com a gente. Passando um pouquinho aí do conhecimento que ele tem, né? Você que está em casa, que gosta dessa área, tem interesse nessa área, a Escola Técnica Habilitar está com matrículas abertas. O curso ele tem duração de 12 meses. Então você que está aí, tá? Não esquece, vai ter aquela velha palavrinha-chave, professor Marcelo, no final vai falar para vocês e quando vocês vierem fazer a matrícula, os 5 primeiros alunos vai ter um desconto ali especial. Não é isso, professor? Isso. Então, professor, pra gente não demorar muito, que eu sei que a galera tá esperando esse momento maravilhoso, tá? Eu já vi que tem coisas aqui deliciosas. Explica pra gente, tá? O que teremos hoje no nosso talk show. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E onde você estiver, na hora que você estiver assistindo. Sou Marcelo, você já me conheceu semana passada. Sou professor de gastronomia e hoje eu vou realmente mostrar a minha área, Ednon. Naquela semana eu estava ajudando a dona de casa, mas hoje eu realmente estou mostrando a minha área, que é a cozinha autoral. E aí o que acontece? Na cozinha autoral você tem infinidades de sabores, infinidades de criações e infinidades de possibilidades. E eu amo muito esse universo da cozinha autoral porque ele não me deixa preso. Cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha brasileira demandam um conhecimento e uma técnica específica. E quando você parte para a cozinha autoral, não, você está aí aberto a muita coisa. Então, falando no meu prato de hoje, gente, hoje meu prato já tem nome de cara, tá? É uma sobremesa que eu fiz, e vou ter que entregar a minha idade, vou nada. Mas já tem 10 anos e, por incrível que pareça, lógico, né, pessoal, que não foi nesse nível. Como eu falei na semana passada, eu participei de um programa que foi o Mestre Confeiteiro, 2017. E quando eu saí, eu fui eliminado e eu ia tentar uma vaga na repescagem. E aí, para tentar a vaga na repescagem, você tinha que criar um prato, uma sobremesa, que tinha seu nome e que tinha que contar pelo menos uma história. Então, assim, naquela época eu não tinha conhecimento nenhum, Edno, assim, eu só fiz. E aí eu fiz uma mousse, fiz uma farofa crocante de amendoim, que era o que eu tinha em casa, assim, só passei o amendoim na panela e tal. Fiz uma mousse de maracujá, uma mousse de manga, e coloquei creme de leite, botei um brigadeiro branco, enfim, e montei numa taça. E chamei aquilo de paraíso tropical. Olha que louco, assim, sabe? Do nada eu criei, foi um sucesso, eu levei pra TV Pajuçara, que foi lá no programa no Fique Alerta, e aí a galera provou, amou, e eu voltei pro programa. Então, assim, essa receita, ela ficou comigo por esses 10 anos. E qual foi a história que eu contei, né? Eu contei toda a história do verão alagoano. Então, quando esse conhecimento adquirido, que eu adquiri nesse tempo, hoje, ela já vem com outra paginada, que é o nome Veraneio Alagoano. Então, agora realmente eu conto a história. E por que Veraneio Alagoano? Primeiro, você que não é de Alagoas, e eu espero que você esteja me assistindo, o que a gente imagina quando pensa em Alagoas? Praia. Segundo, verão. Então, quando eu criei essa sobremesa, eu imaginei, poxa, eu vou juntar tudo que a galera gosta. O verão e a praia. Então, se é para juntar tudo, eu
peguei aquele paraíso tropical que, ora, foi feito por um cozinheiro que não tinha conhecimento e agora trouxe para esse meu universo. Então, gente, hoje vocês vão ver assim técnicas que são maravilhosas e para um confeiteiro de plantão precisa aprender. Então, a gente vai ter aqui farofa crocante, que não é uma crumble, que a crumble você vai vir aprender comigo aqui na escola técnica. Mas, ó, a gente vai ter uma farofa crocante, a gente vai ter um chutney, a gente vai ter uma geleia e a gente vai ter uma ganache. E tudo isso vai virar esse veraneio alagoano. A história eu vou contando daqui a pouquinho, tá certo? Vocês então, prestem atenção para aprender, né? O homem aqui foi quem criou essa sobremesa ali maravilhosa. Eu tô vendo aqui que vai sair coisa boa, porque... tá lindo, né? Tá, então, gente... Posso começar? Pode começar. Obrigado. A Olha cozinha só. é toda sua. Valeu. Ó, pessoal, como sempre, a gente, quando vai falar de cozinha, a gente primeiro tem que pensar no mise en place. Então, ó, tudo organizado. E dessa vez eu já fiz tudo direitinho. Primeiro aqui, ó, da nossa geleia. É uma geleia muito simples, mas ela vai uniformizar coisas e tempo. Então, ó, primeira coisa, eu vou ter uma geleia com o chutney de manga. Então, a manga já está cortadinha aqui em cubinhos pequenos, não precisa ser nada muito certo, nem nada muito pequeno. Por quê? Porque senão desmancha. Suco concentrado, já eu explico por quê. A gente tem manteiga, a gente tem açúcar, a gente tem limão, tem tudo. E aqui, ó, a gente tem a caixinha de caju e aqui já começa a nossa história. Quando a gente lembra de Alagoas, a gente tem que falar do patrimônio material de Alagoas, né? Então, o patrimônio material de Alagoas é o doce de caju ameixado, a gente tem o camarão bar das ostras e a gente tem o sururu no capote. Então, eu me usei do patrimônio e digo, pera aí, o doce já existe. Então, o que é que eu peguei do caju? A castanha. E aí, quando a gente vai lembrar de praia, quando a gente vai lembrar de verão, o que a gente lembra, Ednon? Quando a gente está de frente para o mar? Um bom drink. Aquele drink assim, sabe? Que limpa a tua alma, que tu começa o dia bem, e a praia. Então, eu não vou fazer o drink, eu vou transformá-lo em uma geleia. Então, vamos começar por ela? É a primeira coisa. Ó, então, panela, pessoal, olha só, limpíssima. Essa aqui eu vou deixar para minha farofa. Por que eu vou deixar para farofa? Vocês têm que entender que a panela também é importante. Essa aqui é de ferro, tá? Bem legal. Então, ela que é de um ferro mais grosso, a gente vai deixar para farofa, porque a gente quer que ela não queime, não doure. Então, ó, a minha segunda panela, já mais comum que você tem em casa, uma frigideira. Pode ser aquele que parece um papeiro? Pode ser uma caçarola menorzinha, mas de boas. Então, você liga. E é importante, quando o professor vai ligando aqui, é importante que a gente está fazendo isso, são coisas que vocês têm em casa. Sim. Uma panela, aqui a gente tem uma panela profissional. E uma comum. E por isso que eu coloquei a comum. Isso, ó, então o que a gente vai usar? Primeiro, pessoal, o suco concentrado do maracujá. Então, só bati aqui a polpa mesmo, um pouquinho de água e nada mais. Então, ó, coloca suco, a polpa do maracujá, tá? Então, você in natura, ó. Quais são as medidas? Eu estou usando 200 ml de cada. Então, 200 ml de polpa, 200 ml de suco concentrado, tá? E açúcar. Gente, depende do que tu vai fazer. Se tu vai fazer um doce, tu coloca metade do que tu coloca de fruta. Então, se tu vai fazer, sei lá, o doce de caju ameixado, então você coloca 1 quilo de caju, você coloca 500 gramas de açúcar. É sempre assim, metade de açúcar. Só que quando você pensa em fazer uma geleia, Ednon, você tem que entender que tem 3 universos diferentes. Então, doce vai ficar muito puxa-puxa, e é isso que a gente quer, que essa caramelização, ela dure, e isso vai fazer com que dê validade e sabor. Porque você pegar aquele doce aguado, cheio de água ali, não é doce. Então, a gente quer aquela caramelização boazinha, tá? Mas a geleia, ela é diferente. Então, a gente tem dois tipos. A gente tem a geleia e a gente tem uma geleia bem fina, que a gente chama de coulis. Mas hoje eu vou fazer uma geleia. Então, qual é o tanto? 3. Então, você divide por 3. Como eu tenho 400 ml de líquido, então a gente divide aí, vai ficar uns 180, tá? 185. E aí, o que eu fiz? Na dúvida, eu botei um pouquinho menos. Botei 170 gramas de açúcar, tá? Dica do chefe, viu? E matemática. E aí, o que a gente faz agora? Colocou o maracujá, colocou o açúcar, a gente vem aqui, ó. Gente, segredo, tá? Toda geleia que se preze, toda calda que se preze, a gente sempre usa o limão. Cuidado, tá? Eu vou fazer uma raspa muito simples. Ó. Cuidado no dedo. Então, tudo muito pouco. Cuidado também para não pegar a parte branca do limão, que é onde
amarga. Então, bem simples. Não precisa muito. E aí, esse limão, você comprou só para isso? Lógico que não. Ele vai ter um papel muito importante, mas não é agora, tá? Então aqui, ó, vou até aumentar um pouquinho o fogo. A gente quer que essa calda, ela realmente, nessa geleia, ela cozinhe. Mas não tanto, pelo amor de Deus. Deixa eu baixar um pouquinho. E aí, deixa eu só mexer. Você só mexe um pouquinho, tá? Lembrando que essa sobremesa, né, essa geleia, ela não pode ser muito doce. Se você colocar muito açúcar, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. No instante ela vai dar ponto, no instante ela vai ficar uma maravilha. Para quem não gosta do azedo, né, do cítrico do maracujá, vai amar isso aqui. Mas, ó, gente, a gente não pode colocar muito açúcar, porque a gente vai ter coisas que vão agregar doçura. Então, a mesma coisa que a gente falou na semana passada com o prato, que ele tem que ser harmonioso, não pode ser salgado, a mesma coisa é o doce. O doce ele não pode ser rançoso, nunca, em hipótese alguma. Então, ó, geleia. Enquanto ela faz isso, eu já vou partir para a minha farofa, eu não posso perder tempo. Então, eu vou trocar ela aqui, ó. Lembrando, tá, gente, que a gente tá usando aqui um fogão, tá, industrial, né? Então a potência aqui é outra. Claro que em casa isso vai delongar mais um tempo. Então aqui, como a gente tá no fogão industrial, o tempo ali a gente já consegue reduzir pela metade. Aí, né, agora falando de farofa, existem N farofas, tanto para cozinha quente, quanto para cozinha fria, quanto para confeitaria. E aí o que é que eu faço? Gente, quando a gente tá falando de sobremesa, a gente sempre precisa ter algumas texturas que são necessárias. E uma dessas é a crocância. Eu amo, meus alunos sabem que quer me ganhar, me apresenta duas coisas, picância e crocância, que aí tu já me ganhou. Então, assim, existe a crumble, vou baixar um pouquinho, senão vai esborrar. E aí o que? Toma cuidado, tá? Só para controlar, para não esborrar. Gente, quando a gente faz uma crumble, tá? É a mesma medida, Edno. 100 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de trigo. Mas hoje eu não estou afim de usar forno, porque ela precisa ir para o forno. Hoje eu vou fazer ela tudo na panela. Então, ó, minha panela já está um pouquinho quente. O que eu estou notando é que sempre você coloca a panela para esquentar antes de colocar qualquer coisa, A gente né? nunca pode usar a panela fria, então primeiro tu já dá uma temperatura nela. E aí o que a gente tem aqui? A mesma teoria da crumble, só que ao invés de ir para o forno, eu vou fazer na panela. Então eu tenho 150 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Eu tenho 150 gramas de açúcar. Eu tenho 150 gramas de manteiga. E tenho a coroa, né? A joia da nossa coroa, que é a castanha de caju, tá? Então, também 150 gramas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente agora vai só unir tudo isso aqui. E não vai queimar. Não vai queimar. Agora, ela vai passar por uma espécie de caramelização. Então, nessa espécie de caramelização... Opa, quer esborrar? Não vai. Então, nessa espécie de caramelização é que vai dando a nossa farofa. Então, aqui, Edno, não tem muito o que se fazer, tá? Vai só amassando. Gente, o cheiro tá aqui surreal, viu? Aí você vai Só ter... quem tá aqui. Você vai ter duas brigas. Ele apagou aqui. Ele vai ter duas brigas agora. Então a gente vai ter a briga de sabor, né, de aroma, tanto da nossa farofa quanto da calda, que ela já está aqui demandando um baita cheiro de maracujá. Cozinha, toma conta. Então, gente, ó, agora tem um problema. Você não pode parar de mexer isso aqui. Se você parar de mexer foguinho baixo, isso vai queimar. Então, assim, não tem como você dizer que não sabe fazer uma farofa. Agora não mais. Se eu fosse fazer uma farofa salgada, sabe o que você substituiria? A mesma manteiga, a mesma castanha, o mesmo trigo? Não! Aí tu usaria aí uma boa farinha de mandioca, uma boa farinha de um flocão de milho, uma farofa panko e descartaria o açúcar. Então, aqui a gente está trabalhando com açúcar porque a nossa farofa ela é doce, tá? Marcelo, conta pra gente. Eu tô vendo assim, o Marcelo ele tem assim um gosto pelo que faz. Né? A gente nota assim nas preparações, em tudo. Você tem um carinho, tem um toque especial. Conta pra gente como você descobriu a paixão
pela gastronomia? Através da minha avó. Minha mãe cozinha muito. Beijo pra senhora. Tá assistindo a gente, viu? Se não, minha mãe ama cozinhar. Eu acho que todo cozinheiro ama o sabor da comida da mãe. E dia de domingo ela sabe que eu tenho que comer a comida dela, senão eu não estou feliz. Mas a minha avó paterna, ela era uma senhora cozinheira. Mas assim, nenhum conhecimento técnico, nenhum conhecimento profissional, mas a comida da véia, da coroa, era deliciosa. Então, eu via muito ela assim, Edno, e ela usava uma coisa que eu amo, viu? Hoje eu tô assim, paramentado na cozinha, tô de doma, tô todo bonitinho, mas eu amo cozinhar em fogão de lenha, que é o que lembra a minha avó. Então, assim, uma memória afetiva que eu tenho era ela fazendo doce, ou um pirão, aquele pirão de chambaril, não tem aquele pirão que você come suando. Nossa. Então, era a comida da minha avó. Então, foi ali que eu descobri que, poxa, avó, eu ia vendo, ia comendo, ia provando. E na época eu tinha até frescura para comer, viu? Eu não aproveitei. Eu gostava de algumas comidas e não de todas. Que se o tempo pudesse voltar, eu voltaria e dizia, aproveita, porque essa comida aí não vai ter mais. Então, foi lá. E depois, cara, que você entra numa cozinha, você não quer sair mais, não. Eu não sou da área, mas assim, eu tô assim, apaixonado pelo que ele está fazendo aqui. Os pratos, né? Vocês acompanharam semana passada, né? Teve também a apresentação do chefe Vinícius, vocês puderam acompanhar aí também nas preparações. Então, assim, gente, simples coisas que a gente tem em casa que eles conseguem produzir assim obras de artes assim surreais, né? Pega a gente tanto pelo sabor como visual, né? Vocês puderam acompanhar semana passada também, né? Cara, o cheiro disso tá surreal. Ó, e aí agora a farofa começou a tomar forma. Não quer dizer que a farofa já ocorreu, tá? Mas olha só, gente, isso aqui é o começo de uma farofa. Então, a gente acha que era pouca manteiga, né? Quando a manteiga ela entrou aqui na panela, parecia tão pouca que a gente achava, meu Deus, isso vai queimar. Gente, não vai. Porque a castanha é uma oleaginosa. Então, como o próprio nome diz, ela tem o óleo natural. Então, é por isso que a gente tem o azeite, a gente tem o óleo de soja, a gente tem o óleo de coco, a gente vai ter aí a pasta de amendoim, a gente pode ter um azeite feito de castanha, porque as oleaginosas, por si só, elas têm dentro delas um óleo natural. Então, toma muito cuidado. Porque, olha, Edno, verdade seja dita, se eu fosse colocar, eu coloquei 150 gramas de manteiga, mas em teoria deveria ser uns 300. Então, assim, eu diminui pela metade, por conta que já vai vir a castanha. Marcelo, se eu não quiser usar castanha ou amendoim, vai acontecer a mesma coisa? Vai. Hoje eu estou usando a castanha de caju, pelo amor de Deus, não é a do Pará. Do Pará fica lá para a cozinha do norte. Eu estou falando da cozinha de caju, que é a nossa castanha. Então, mas você pode usar o que você quiser. Ó, farofa, chegou no ponto que eu quero. E toma cuidado, tá? Para também não queimar a tua farofa. Não espera ela caramelizar demais, não. E ela pode parecer aqui, ó, que ela tá mole, úmida, mas ela não tá. Porque, na realidade, ela vai ficar crocante depois que esfria. Então, olha um segredo. Que agora é que eu vou fazer uma dica. Gente, sal é minha marca, então todos os meus doces têm uma pitadinha de sal. Eu vou fazer aqui, ó. Tá? Depois que sai do fogo, porque esse sal, ele vai meio que derreter aqui no meio. Eu não uso sal fino, eu sempre uso o sal de churrasco e a gente vai moendo na hora. E aí, ó, rapidinho, eu só faço colocá-lo. E essa farofa, tá? Ela vai mudar de sabor completamente. O sal, ele é um agente espessante, né? Ele arremete assim, ou ele finaliza, ou ele também estraga, mas nesse caso ele ajuda bastante. Então, minha farofa já está pronta, e eu vou só agora saber de sabor, né? Vai que de repente o sabor não tá legal. Então, nunca esqueça aquela dica, tá? Sempre colher limpa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? E uma colher usada de uma forma incorreta pode botar a comida por água abaixo. Tá assim.
delicioso. Tá no ponto que eu queria. Por que você não fez uma crumble, Marcelo? Uma crumble vai demorar aí de 30 a 40 minutos. E eu nem cronometrei, mas eu acredito que não passou de 10 minutos. E minha farofa já está aqui, ó, prontinha. No Natal eu posso aparecer de volta e eu ensino uma farofa natalina assim que vocês vão ficar... tá? Deixa minha farofinha aqui do lado. E agora eu vou voltar, sabe para quem? Para minha geleia. E assim, na cozinha você não pode perder tempo não, tá? Você tem que ir de um canto para o outro, do canto para o outro. E você volta. Eu vou pegar esse fogo aqui porque está melhor para que vocês vejam. Então a geleia está aqui, ó. Desligar esse fogo. Já lavei. Ó. Você vai deixar tudo isso espessar? Não, tá? A gente vai deixar ela evaporar um pouquinho e ela já evaporou. Mas eu não quero que ele evapore muito. Por quê? Porque se eu fosse fazer apenas a geleia do maracujá, tudo bem. Mas eu não vou fazer uma geleia apenas de maracujá. Eu quero que ela vire quase que um creme, sabe? Então, é através desse creme que eu vou usar a manga. Então, o que é que eu tenho aqui? Gente, não tem para onde correr. Você só tem 3 espécies de espessantes. Então, você tem a gelatina, você tem o agar-agar, que é feito de algas, ou você tem um amido de milho. Verdade seja dita, gelatina deixa tudo com gosto de gelatina. Agar-agar, muito caro. Então, assim, não é todo dia que a gente vai ter acesso ao agar-agar. Na dúvida, fica entre a gelatina e o amido de milho. Eu prefiro amido de milho porque ele não deixa gosto, se você souber usar. Então, o que é que eu vou fazer? Amido de milho, vou jogar aqui? Não. Então, amido de milho eu vou diluir com um pouquinho de água. Então, pega aqui, colherzinha, deixa eu lavar. Então, só um pouquinho de água. Toma cuidado, tá? Não são precisa coisas ser que você, muito. dona de casa, tem em casa e pode estar utilizando, né? Amido de milho é a maisena, que todo mundo chama, mas é porque maisena é marca, né? Então, amido de milho. Ó, diluir, não precisa muita coisa. Fez a diluição, volta pra cá, tá? E aí você percebe, Ednon, imediatamente que ela começa a ficar parecida com um brigadeiro. Já deu uma substância diferente. Ó. Porque o que aconteceu aqui? Ela espessou, tá? Então, muitos vão dizer, isso não é uma geleia. É sim, tá? Lógico que para ser uma geleia a gente só precisa de uma acidez, só precisa de uma fruta e de um açúcar. Mas aqui tem outro propósito. Tá? O propósito ainda não é só a geleia. Eu preciso para fazer a minha vinagrete, porque vai ter um vinagrete. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, ó, gente, chegou nesse ponto, lembra que a gente tinha uma pessoa que ela ia aparecer, o limão. Então, o que é que eu vou fazer? Cortar ele, não coloca todo, tá? Só uma bandinha de limão. Nunca coloca a acidez no começo de calda. Toda vez que você for fazer calda, seja de frutas vermelhas, seja de maracujá, do que for, coloca sempre quando está no ponto que você quer. Como eu não vou esperar decantar, né, que a gente chama quando evapora tudo, eu vou só aqui, ó, espremer o meu limão. Preciso do espremedor? Não, bem simples, tá? A gente só espreme ele. E agora eu só deixo ele evaporar um pouquinho. E a consistência já muda. É outra, tá? Visível. É outra. Não tem o que se fazer, tá? Então, agora eu vou aumentar o fogo. Estou aumentando o fogo porque agora eu estou mexendo, tá? Você nunca deixa o fogo sozinho. Cuidado porque ele espirra um pouquinho, tá? Então, de repente, ele pode te queimar. Então, toma muito cuidado. Ó, o ponto perfeito para essa minha receita é quando você passa e ele já não junta com tanta facilidade. Calma que não é ponto de brigadeiro, tá? Até porque se a gente for esperar o ponto de brigadeiro vai passar para o que eu quero, e não é isso. Eu só quero que você passe e ele não se una com tanta facilidade. Ó, desligou, agora a gente vem com ela quente mesmo, para cá. E aí, opa, cadê o meu bowl? Eu estava
Preciso de um bowl Meu de inox. técnico. Isso. Então, gente, isso aqui vai para a geladeira, tá? Então, inox, bem lavado. O que é que eu vou fazer? A minha calda, olha ela. Isso tá surreal, cara. E assim, Tá. ela tem um diferencial, porque o maracujá, a gente poderia fazer apenas do suco concentrado, né? Porque eu uso a fruta, né? Porque eu preciso dessa crocância da própria semente do maracujá. Então, ele vai ficar aqui, ó. E aí a gente só passa um pouquinho. E aí vem a parte legal disso aqui. Lembra que eu falei que ia fazer um drink? Então, agora eu vou juntar as coisas do drink. Então, ó, a panela, tá? Eu preciso daquele segredinho, Ednon. Cadê ele? Tá aqui. Pode rapidinho, pode mostrar. São Não. coisas que a gente não Aqui o pode vídeo. mostrar muito aqui no vídeo. Aqui o vídeo não corte, ó. Já foi. foi. Gente, eu estou usando aqui uma vodka, mas você pode usar qualquer destilado. Destilado é aquele que vem, né, que não é uma cerveja. Então, a gente vem aqui, ó. Bota a panela, um pouquinho. A panela ainda tá com a calda, né? Aquele pedaço. Não precisa lavar. A gente quer isso aqui mesmo, tá? Então... Que já pega o gosto, né? Sim. Já vai pegando a essência da coisa. Né? E aí, o que eu vou fazer agora? Tá? Vou até deixar aqui do ladinho. Eu vou ter a minha manga, tá? Que tá cortada. Não se preocupa, porque eu quero esse queimadinho mesmo da panela. Eu vou ter um pouco mais de maracujá. Por isso que eu disse a você, não corta muito pequeno a manga, porque senão ela vai desmanchar. E agora vem um grande segredo, tá? Fogo alto, toma cuidado, pelo amor de Deus. E agora tu vem com uma dose bem generosa. Como eu vou evaporar toda, seria 40, eu vou usar 80 ml de álcool, tá? Então, você, ó, flamba esse álcool. Pra ver se aparece melhor aí na imagem. E abaixa um pouquinho o fogo, não precisa de chama. Não é esse o propósito, até porque se eu quisesse flambar mesmo, eu tinha feito um susto, mas não é. Eu só quero que ele sinta a pressão do álcool e agora a gente vai deixar essa manga cozinhar aqui um pouquinho nessa vodka. Mas aí você pode usar um conhaque, você pode usar um outro destilado. Agora, por favor, né? Não vamos aí usar bebida de 5, 10 reais, que aí você acaba com a minha sobremesa, entendeu? Então, assim, deixa aqui, fogo alto, tá? É fogo alto mesmo, porque eu quero que evapore. Não coloca mais açúcar, tá? A gente só quer agora a evaporação desse álcool. Por quê? Porque sobremesa que leva álcool, ela não pode ficar alcoólica. O que a gente quer é só o aroma. Então, ó, perceba que o caldo, ele fica um pouco escuro, porque lembra daquele queimadinho da panela? Eu estou tirando ele agora, ó, porque ele precisa vir para cá. Então, essa manga, ela recebeu esse álcool, ela vai soltar um pouquinho do líquido natural e do seu açúcar também. Então, vai passar por uma nova caramelização. O ponto alto dessa sobremesa é esse chutney, tá? Essa calda, essa vinagrete, é uma mistura de tudo, tá? Chutney é quando tu tem uma fruta quase amassada em uma calda. Eu tenho ali uma geleia. Então, a gente vai ficar no meio do caminho. Mas eu vou dizer que é uma vinagrete, porque já eu vou mostrar a vocês uma coisa bem diferente.
eu não indicaria para uma criança, tá? A gente tem que lembrar, sempre lembrar, que se a criança quiser participar desse cardápio, você já tem que ter esse chutney de manga sem o álcool. Então, no teu mise en place, tu faz uma panela com álcool, uma panela sem. Porque ainda que não seja criança, a gente tem que lembrar que tem pessoas que não bebem, tá? Então, ninguém é obrigado a beber. Ninguém é obrigado a consumir álcool, longe disso. Até porque eu mesmo não sou adepto. Então, no lugar do álcool, a água ela substitui. Não a água, aí a gente melhoraria um pouquinho. A gente colocaria um pouquinho de essência, um extrato de baunilha. A gente poderia aí colocar até um suco de abacaxi. E aí você brincava com 2 frutas, entendeu? Mas a água não. Nunca água. Mas também não coloca açúcar. Porque senão tua sobremesa vai ficar muito doce. E aí, pessoal? A gente já vai percebendo que a consistência aqui já vai mudando. Porque o álcool já foi embora e o que ficou foi só o que eu queria. E agora? Tá bom. Então, venham pra cá, ó. Lembra da maracujá, né? Da primeira geleia. Você vem aqui, ó, com a manga. Opa. Então, agora você agrega, tá? Então, misturou. Eu vou provar, né? Vou mostrar aqui pra galera. Eu acho que nessa câmera aqui não vai ficar legal. Deixa eu botar Mostra só na outra câmera aqui, para o pessoal ver aqui a nossa geleia, tá ok? Essa é a nossa geleia, produção autoral do nosso grande chefe, né, Marcelo. Ó, e agora para finalizar, deixa eu tirar aqui o que eu não vou usar mais. E agora, para finalizar, a gente vai colocar o hortelã, tá? Lembra que todo drink, ele sempre vai ter alguma coisa. Então, vou só cortar assim, não precisa ser nada muito certo. Hortelã miúdo, tá? Pelo amor de Jeová. O hortelã, ele tem esse gosto refrescante, dessa refrescância, né? E casa bem com maracujá, né? Eu não usaria menta. Tem gente que pode usar aí a menta. Eu não uso, eu prefiro hortelã. Primeiro porque o hortelã, ele é um sabor conhecido nosso. Então, a gente sempre tem que lembrar que o nosso cliente, ele também precisa ter algumas memórias afetivas. Também não muito. Então, coloca aqui o hortelã, aqui mesmo. E aí ele vai agir com 2 propósitos. Primeiro, com cor, né? Porque agora eu vou voltar ali para mostrar. Agora tudo mudou. Então agora a gente tem o verde, tá? E aqui a gente tem a geleia. E ele vai entrar como um aromatizante. Então, Edno, você perceba que eu não usei nenhuma especiaria. Sim. Porque a gente usa cravo, canela, não usa. Por quê? Porque aqui a gente já tem uma grande gama de sabor. E aí o que eu preciso agora? É que a produção coloque isso aqui no congelador. Nossa produção. Tá? Colocar aqui, vou entregar a produção. Isso. Porque o que a gente quer, não precisa esfriar, mas a gente quer que pelo menos morne. E aí, produção, você já traz o chantilly. Vamos para o último passo dessa sobremesa, tá? Então, a gente agora vai fazer a ganache de coco, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho chocolate branco, 200 gramas. Eu tenho 200 gramas de leite de coco. E eu tenho 200 gramas ou 200 ml de chantilly. Posso fazer com creme de leite fresco? Pode. Mas creme de leite fresco você tem que tomar muito cuidado, porque se você bater demais ele vira manteiga. Então, na dúvida, é melhor usar o chantilly. Outra coisa, creme de leite fresco tem pouca validade. O chantilly a gente fica aí na geladeira pelo menos 24 horas. E o creme de leite fresco nem 24 horas aguenta. Ele aguenta aí 6, 7 horas no máximo. Então, para uma linha de produção não dá não. Então, ganache, o que eu tenho que fazer? Derreter meu chocolate, tá? Então, chocolate branco, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque o chocolate branco, ele é o mais fácil de queimar. Então, de 30 em 30 segundos. Se você for fazer no banho-maria, coloca ali, né, uma panelinha, tudo direitinho, e dá super certo. Mas toma muito cuidado, por favor, com o teu
chocolate. Olha a dica do chefe. Ó, pessoal, chantilly gelado. Enquanto eu faço a ganache, para que eu não perca tempo, eu já vou botar ele para bater. E outra coisa, não precisa se ater com ponto de bico. Quando a gente vai fazer um bolo, Edno, a coisa mais importante do chantilly é que ele não passe do ponto, ele não fique poroso, cheio de ar. Aqui não importa, porque eu vou fazer uma mousse, tá? Então, do jeito que ele vier, ele vai agregar. Então, aqui, ó, coloca na batedeira todo o teu chantilly. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, enquanto o professor Marcelo está batendo ali, tá? Dizer a vocês que estamos com as nossas matrículas abertas para o curso de gastronomia. Você que tem o interesse em fazer, em ser da arte culinária, suas produções, ganhar, ter o seu próprio negócio, então chegou o momento. Curso rápido, apenas 12 meses, tá? Durante um ano aí você consegue concluir o seu curso, consegue abrir o seu negócio e trabalhar no ramo da gastronomia. Transforme o seu sonho em realidade. Transforme as suas produções em verdadeiras obras de arte, né? Então, vem para cá para habilitar, né? Vocês vão ter aula com chefes que são renomados, né? Estão vindo de Maceió para cá, para São Luís, para poder passar um pouquinho da experiência, do aprendizado para vocês. Então, você que quer, não perde tempo. E outra coisa, no final do nosso vídeo, vocês vão acompanhando aí, tá? O professor Marcelo, ele vai falar a palavrinha mágica, tá? Palavrinha mágica. Então, os 5 primeiros alunos que vierem fazer a matrícula vão ter lá uma surpresa, tá? Ó, eu desliguei, né, a batedeira para não atrapalhar ele, mas assim, coisa rápida, infelizmente vocês vão ver um pouquinho de barulho. Depois ali na edição alguém vai lá e vai botar vai um ajeitar, áudio ali para né? nós. Vamos aqui. Então, pode deixar rolando. só vou deixar aqui a batedeira e esquece Solta ela. o áudio aí, produção. Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem. A moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e vejo era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul. La Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. Foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava. Meus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul. La Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. Foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle, la Belle, la Belle, la Belle de Ju. De Ju. Belle, la Belle, la Belle de Ju. Por favor, você. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento,
e o sol clarando nossas roupas no varal. Ei! Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Na cara aqui na guitarra daí. Bahia. Percussão. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não consegui, vem me amar. Várias queixas, várias... Isso, muito bem, vamos lá. Vamos lá, a batedeira parou. Gente, ó, chocolate, o chocolate branco. Tá, então aqui só tá o chocolate de 30 em 30. Esse chocolate eu usei 1 minuto e 20, tá? Mas não de uma vez, eu botei 30, 30 e 20. E em cada 30 segundos você tira um pouquinho do micro-ondas e mexe, para ficar nessa consistência aqui, que é de chocolate derretido. E agora, para fazer essa ganache, eu vou usar leite de coco, tá? Então, geralmente a gente faz ganache com creme de leite, com algum suco, com algum álcool, mas eu vou usar o leite de coco. Vai colocando de pouco em pouco para que também não desande. Então, vou botar metade do leite de coco e aí vou unir. Parece que vai dar tudo errado, mas não dá, tá? Então, ele meio que vai engrossando. Ó, você vai misturando, ele vai dissolvendo esse leite de coco. Então, aqui, ó, muito simples. Qualquer pessoa sabe fazer ganache. É melhor que um brigadeiro, né? Se você tem medo, deixa eu só limpar aqui. Se você tem medo de usar a panela, se não consegue fazer um bom brigadeiro, faz uma ganache. E aí você mata também aquela sua vontade do doce. Ó, ela agora fica meio que translúcida, tá? E tá tudo bem. Marcelo, vai mais leite de coco? Um pouquinho. Mas também não muito, tá? Porque eu não quero uma água. Eu quero uma ganache fluida, tá? Para quem entende de ganache, existem vários pontos. E eu quero uma ganache fluida. Depois, pessoal, ele vai mostrar aqui na câmera para vocês verem a consistência, tá? Da ganache aí que ele tá terminando de concluir. Então, ó, como é chocolate branco, ela ficou meio que transparente. Parece um leite condensado. E é isso mesmo, tá? A gente vai agora unir com o terceiro personagem. Lembra? Chocolate branco, leite de coco. E agora, né, o nosso chantilly. Lembrando, chantilly precisa estar gelado e... O ponto de chantilly é quando ele não vira mais. E na faculdade a gente faz muito isso. Eu já disse, se alguém me sujar, está reprovado na minha matéria. Então o chantilly ele precisa não voltar, tá? Então aqui, ó, o bol da batedeira. E agora a gente vai agregar. Cadê a espátula? Espátula tá. Cadê ela? Câmera. Não, eu uso aqui a colher. Aqui, ó. A gente pega aquela ganache e agrega nesse chantilly. Então, agora a gente vai colocar nesse
chantilly. E ele vai ficar agora um pouco mais cremoso. E tá tudo bem, tá? É isso que a gente quer. A gente não quer uma consistência, né, dura. A gente quer uma consistência de mousse, tá? Então, ó, coloquei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Botar para bater só mais um pouquinho, tá? Produção, solta o áudio aí. Bota uma musiquinha aí pra nós escutar. Até me machucar, transborda no meu coração só amor. Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não consegui, vem me amar. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva, com você eu vou, meu amor. O seu corpo balança querendo encontrar meu amor. No swing do lodo me leva, com você eu vou. Você, por favor. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você, com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Ó, depois que você tira, aí ele já fica como se fosse um chantininho, tá? Mas não é um chantininho. A gente tem uma mousse, agora um pouco mais airada, e que agora ela não vira, ela não cai, tá? Vou só provar que eu quero ver o ponto de doçura. Nossa. E o que é interessante, tá? A gente tem um sabor do chocolate, a gente tem um sabor do chantilly e principalmente do leite de coco. Então, agora já está tudo pronto. Vamos finalizar, né, Edno? Que pena, já está acabando. Então, eu tenho meu creme, que eu vou colocar aqui, tá? No saco de confeiteiro. Usa o bico que você quiser. Eu vou usar aqui o bico perlê, um pouquinho mais alto, tá? Um pouquinho mais largo, que geralmente é o que a gente mais usa. Se você quiser, você também pode usar só a colher, mas eu vou preferir ele porque ele me dá estabilidade para que não esborre nada. Eu não gosto de nada esborrando, nem nada caindo. Eu gosto de tudo muito milimetricamente correto. Então, colocou aqui, ó, enrolou o teu saco, faz um teste de bico, tá perfeito, tá? A câmera consegue mostrar aqui? Eu faço aqui, tá? Ó, então a gente faz aqui, o teste de bico é isso, ó. É quando você testa a estabilidade do bico, tá certo? Então agora, você tem um creme, a nossa geleia, lembra dela? Ela já está fria, ó. E a nossa farofa. Gente, sobremesa contemporânea precisa ser empratada. Com certeza, não tem né? o que se fazer. Então, novamente, vou eu falar da louça. Hoje eu escolhi um chapéu, tá? Muito bonito. Ele é um tom de azul, bem fechado. Ele tem as... amo isso aqui. Então, a gente vai trabalhar no prato. Dá para montar numa taça? Dá. Mas aí fica com cara de confeitaria, aquela confeitaria que a gente come doces e vai comer um bolo. Aqui eu tô falando de uma sobremesa para finalização de cardápio. Então isso aqui é para uma sobremesa à la carte. Então, no prato. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, ó, eu vou fazer uma caminha com a farofa. Edno, você provou ela depois que esfriou. Ficou super, o quê? Crocante. Então, o que que a gente faz? Tá? Ó, pega uma colher bem cheia de farofa
e coloca embaixo. Mas calma, que não é só isso, tá? A gente coloca embaixo. E aí a gente vem agora com aquela geleia e a gente meio que esconde? Não. A gente vai escolher um cantinho e vai colocá-la, tá? Ó, com todo cuidado para que ela não venha. E aí, o que vem? Ó, geleia, farofa. Agora eu venho com o meu bico. Entende? Então, o que a gente tem? Um pouco da geleia, a farofa e o mousse. Lógico que a gente precisa tomar cuidado que a gente também não pode colocar muita quantidade de doce, porque a gente tem que lembrar que o cliente ele já teve uma sobrecarga muito forte de doce, de outros N's, pode ser do vinho, que pode ser da entrada, porque a gente não sabe esse cardápio. Quando a gente pensa no cardápio, a gente precisa pensar em tudo. Então, imagina que ele já comeu uma entrada, um prato principal e agora vai para a minha sobremesa. Então, ó, gente, toma cuidado, por favor, a sobremesa tem que ser bela. Então, olha para aqui. Então, você tem a farofa, você tem o... vamos para cá, é melhor. Vamos para esse lado de cá. Ó. Então, eu tenho a farofa embaixo, eu tenho o chutney, tá? E tenho a mousse. Mas calma que ainda não terminou. Ainda tá? tem coisa por aí. Tem coisa. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar só mais um pinguinho aqui, ó, que eu tô sentindo que ele ficou diferente. E eu sou muito chatinho para essas coisas. Eu venho agora, ó, com o hortelã. E eu vou colocá-lo bem belo, tá? E, gente, lembra daquele chocolate em pó, desculpa, o chocolate em barra? Eu anteriormente já tinha ralado ele para lembrar, fazer uma alusão ao coco ralado. Não é coco ralado, tá? Eu quero colocar aqui. E o que eu vou fazer? Colocar entre o chutney, tá? E entre a mousse. E melhor ainda, né? Melhor ainda, entre o prato. Então, a gente leva para o cliente e aí ele vai lembrar, sabe o quê? Coco ralado e a tapioca lá da Ponta Verde. Então, a gente finaliza tudo isso aqui. E aí, pessoas, como você sabe que o cliente sempre vai pedir um pouquinho mais de farofa, deixa eu pegar uma colherzinha, a minha, aquela bem pequenininha. Então, ó, você pega só uma colherzinha e coloca um pouquinho do lado. Só um pouquinho da farofa. O conselho que eu dou, quando você for vender, tá? Que eu sei que você vai querer vender este prato. Deixa eu levá-lo ele para lá. Cá, professor. Então, ó, pessoal. Bota mais para cima. Aí. Isso. Isso aí, meu cameraman. Ó, agora eu posso dizer que depois de 10 anos, esse continua sendo Paraíso Tropical, mas essa aí é uma das obras que eu tenho muito orgulho e fala muito de mim enquanto cozinheiro, toda a minha evolução, porque aí você agregou técnicas e você fez o mais importante, sabe, Edno? Eu me diverti. E uma das coisas que eu faço muito, e para finalizar, né, hoje eu já vou me despedindo, o Edno vai provar daqui a pouquinho. Uma das coisas que eu mais amo fazer é doce. Não quer dizer que eu amo fazer bolo nem nada disso. Eu amo fazer doce porque eu lembro da minha avó. Então, olha aí, vó, eu não sei fazer aqueles doces da senhora em fogão de lenha, mas eu acho que eu tô bem. Representando bem aqui, né? Então, é isso, gente. Alagoas aí com todo o seu contexto. Então, a gente tem o leite de coco que faz lembrar as praias. A gente tem a farofa que vai me lembrar a areia da praia. A gente tem o chutney, né, de manga e maracujá, que foi aquele drink que você toma na beira da praia. E, lógico, a farofinha que a gente coloca do lado do prato para lembrar a tapioca alagoana. Marcelo, aqui são ingredientes simples, né? Que sim, super simples. Da nossa terra, inclusive. Da nossa terra, né? Um prato desse, se você fosse vender.
Geralmente a gente coloca um prato desse na finalização de um cardápio executivo. E aí o cardápio executivo ele varia de preço, geralmente entre 150 a 200 reais. Mas o cardápio executivo ele conta com a entrada, o prato principal e a sobremesa. Inclusive eu tenho um cardápio pronto para essa sobremesa. Então geralmente eu venderia ele por uns 230, 250. Porém, Ednon, se você não quiser comprar o meu cardápio executivo e você só quer provar a minha sobremesa, então aqui uns 30 a 35 reais. Perfeito, assim. Gente, vocês assim podem dizer, é caro. Não, não é, porque você tem que valorizar o seu material, o seu conhecimento. Essa louça é cara. Isso aqui é uma obra de arte, pessoal. Isso aqui é uma obra de arte. E como eu falei, a tela estava em branco, mas agora eu dei toda a vida. Show de bola. Então assim, né, Ednon? Vale lembrar que você me disse que eu tinha uma frase, né? Tem uma a frase misteriosa, você vai né? falar já. Pessoal, ó, só recapitulando aqui, né? O prato e casou direitinho. A cor do prato, o formato do prato casou direitinho com a obra de arte que ele acabou de entregar aqui. Então, você que está em casa, que pensa em fazer o curso de gastronomia, não perca seu tempo, né? Só são 5 vagas. Os 5 primeiros alunos que chegarem aqui na escola para fazer sua matrícula e falar a palavrinha-chave, na verdade a frase mágica que o professor Marcelo vai falar aqui, vai ter uma baita de uma surpresa, tá? Então, se eu fosse você, não perdia tempo, né? Já corria logo para cá e vinha fazer a sua matrícula para ter aula com esses chefes, né? Que são referências e ensinar um pouquinho do conhecimento que eles vieram adquirindo aí ao longo do tempo. Então, Marcelo, eu vou deixar com você agora a nossa palavra-chave. Então, ó, guarda aí no teu coração, na tua mente e corre pra cá. Quando você chegar, você vai dizer em alto e bom som, eu sou um aluno habilitar. E talvez a gente não entenda. O que ele está dizendo? Você está garantindo o seu desconto. Então, não esquece, a frase é, eu sou aluno habilitar. Então, assim, eu agora peço que você prove, né? Você me acompanhou desde o início, acho que agora vale muito a pena, né? Vou provar aqui um pouco aqui dessa obra de arte, né? Então, vamos lá. Vou pregar aqui no pedacinho aqui para provar os 3, né? Vai vir tudo. E aí, Edno, o que você acha dessa sobremesa tão falada? Vou provar mais. Gente, vocês não têm noção como isso é bom. Pena que vocês não conseguem sentir o sabor daí. Então, pra você sentir o sabor, tem que vir pra cá, viu? Que ele vai mostrar a vocês a verdadeira arte culinária. Isso aqui tá sensacional, tá certo, professor? Parabéns, eu já conheço o Marcelo. Obrigado. Né? Ficou aqui bom demais mesmo. Parabéns. Então, você que tá aí, venha logo aqui para habilitar. A gastronomia te espera. É isso, professor? Isso. E até a próxima, tá, pessoal? Até a próxima, pessoal. Na próxima semana teremos aqui o professor Vinícius, né? Que vem também mostrar, já teve a semana passada, e vem mostrar um pouquinho também do seu dom. E assim, pessoal, para finalizar, venha viver essa experiência, porque a cozinha, ela não é apenas cozinhar, ela é uma arte. Então você só sente essa experiência quando você está no fogão. Então, para que você vá para o fogão, você tem que aprender conosco. Então venha viver essa experiência junto com a gente. E não esquece, a frase é, eu sou aluno habilitar. É isso mesmo, sua jornada começa aqui na Habilitar. Esperamos por vocês, tá? Tchauzinho e até a próxima semana, o nosso próximo talk show com o professor Vinícius, grande chefe, que é referência também no estado de Alagoas e vai estar aqui também, demonstrando também um pouquinho responsabilidade agora da responsabilidade para ele, mostrar um pouquinho também das artes culinárias que ele adquiriu ao longo do tempo. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.